internacionalização, e dentro de um programa maior chamado Internacionalização em Casa. E essa pandemia, com todas as coisas ruins que ela trouxe, a perca de muitos colegas, de muitas pessoas, e um desafio para toda a humanidade, ela trouxe algumas inovações e que, de alguma forma, nós somos colocados em xeque no sentido de ter que usar, que são as tecnologias em função do afastamento social. E, com isto, nós avançamos muito na área, né, de realizações virtuais, reuniões, encontros, como esse que está acontecendo aqui agora. A professora Ana Cristina está em São Paulo e vai ter a oportunidade, a grande possibilidade de recebermos, né, esse curso agora, falando sobre o Brave. Então, a gente teve esses avanços e muitos dos nossos alunos, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha esses dados, não só na Unevangélica, mas em outras universidades do Brasil afora, de uma grande porcentagem dos nossos alunos não podem participar ou ter uma experiência internacional. E aqui na Unevangélica também não é diferente dessa realidade. Então, com o Brave e com o programa Maior Internacionalização em Casa, nós estamos com vários alunos hoje fazendo um semestre e alguns até um ano em outra universidade, melhorando a aquisição da segunda língua, tendo encontro com outros colegas internacionais, com professores, com metodologias diferentes. Então, tudo isso é um ganho acadêmico, né? Então, quando a professora vem, ela vem com esse objetivo da gente fortalecer o programa de internacionalização em casa e a gente ampliar ainda mais as nossas ações. Bom, dito isto, eu quero passar a palavra para o reitor, Dr. Carlos Rácio Mendes, e ele, então, vai fazer a abertura desse evento, e logo após a professora Ana Cristina estará com a palavra, então, para começar o curso. Dr. Carlos. Muito bem, boa tarde a todos. É uma alegria participar desse momento, aqui nesse final de tarde. Eu quero cumprimentar todos os nossos professores, coordenadores de curso, inclusive diretores das nossas mantidas da Associação Educativa Evangélica. De uma maneira muito especial, saudar a professora Ana Cristina Salomão, da Unesp, que se dispôs a estar conosco nessa tarde. Cumprimentando a professora Marisa, eu saúdo a todos os componentes do NAI nessa iniciativa tão oportuna, né, de trazer essa discussão para o nosso meio, né, e aproveitar, né, esse momento, né, e ainda aproveitar esse momento, já caminhando aí, se Deus quiser, para o final dessa pandemia, mas enquanto estivermos ainda sob efeito, temos que utilizar dessas questões. Não sei, Marisa, se tem alguém também no Salão Nobre. Se tiver, eu quero aqui saudar a todos, mas de uma maneira muito especial, cumprimentar a todos nessa tarde e agradecer, em nome da reitoria da Universidade Evangélica de Goiás, a professora Ana Cristina Salomão, da Unesp, por estar conosco e poder nos trazer informações tão importantes que receberemos nessa tarde. Obrigado a todos, que seja um bom momento de aprendizagem para todos nós. Obrigado, Marisa. Obrigada, reitor. Antes de passar a palavra para a professora Ana Cristina, gostaria de ressaltar que a professora Thalita, que trabalha aqui no NAI, nossa consultora internacional, é a pessoa designada para fazer o link entre as universidades e os nossos professores, né? A FAUBAI exige uma pessoa que faça essa conexão e que coordene essa ação do Brave. Então, a professora Thalita, que está aqui com a gente, ela é a pessoa que faz essa articulação entre a universidade e os professores, para que aconteça, então, esse processo
do COIL, que a gente antigamente chamava COIL, né? Mas agora o Brave, que é esse Virtual Exchange. E também o contato com a professora Ana Cristina, nós queremos agradecer mais uma vez, e sem mais demoras, passar a palavra para você, professora Ana Cristina. Muito obrigada, Marisa, é um prazer estar aqui com vocês online, né? Queria estar aí pessoalmente em Goiás, mas hoje em dia temos essas facilidades, né, de poder estar em diversos lugares no mesmo dia, ao mesmo tempo. Acho que isso também otimiza a nossa vida e nos faz também aumentar as colaborações, né? Como é um dos assuntos que eu vou tratar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a toda a comunidade acadêmica da Univangélica, então, na pessoa do reitor, professor Carlos, e também agradecer à professora Marisa e à Thalita pelo contato, pelo convite para estar aqui com vocês hoje, falar um pouco sobre o Brave, né? Como a Marisa já adiantou, ele é um programa nacional da FAUBAI, que todas as universidades do Brasil podem aderir para ter essas experiências de internacionalização em casa, né, que são muito importantes. Marisa já adiantou, né, já falou sobre essas questões, eu ratifico aqui, sobre a importância de nós pensarmos na internacionalização do currículo nas universidades e de como nós podemos democratizar as experiências de internacionalização, né? Todos nós sabemos que não há recursos para todas as pessoas viajarem para o exterior, infelizmente. Mas nós precisamos pensar em experiências a partir daqui, a internacionalização em casa, a partir daqui, de onde estamos, como nós podemos fornecer aos nossos alunos essas oportunidades de interação com universidades no exterior, e o Brave, ele vem nesse sentido. Então, eu vou colocar aqui para vocês a minha apresentação, com a qual eu vou seguir. Então, acredito que vocês, ela já deve aparecer para vocês, deve estar aparecendo, né? Bom, então, começo falando para vocês um pouco sobre esse título que ganha, né, o programa no Brasil, a partir do nome que a FAUBAI dá, Brave Brazilian Virtual Exchange, né? Então, Virtual Exchange no sentido de intercâmbio virtual. A palavra intercâmbio, ela sempre é muito associada a viagens, né? Vou viajar para o exterior, vou fazer um intercâmbio. Na verdade, a gente ressignifica, então, esse intercâmbio como não uma viagem física, né? Mas uma viagem virtual. Esse momento da pandemia também nos mostrou que é muito possível a educação ocorrer pelo modo virtual, né? O Brave, na verdade, ele é anterior à pandemia. O Brave data de 2018, a FAUBAI lança o Brave em 2018, começamos na Unesp, nós somos os pioneiros, né? Junto com a Universidade Federal de Pernambuco, na implementação do Brave no Brasil. Começamos em 2018, mas posso dizer para vocês que a pandemia acelerou a implementação do Brave, justamente porque fomos todos para esse ambiente virtual, né? Então, o objetivo desse programa é justamente, como já foi dito, a questão da internacionalização em casa e da internacionalização do currículo no ensino superior. Esse nome Brave é um nome dado pela FAUBAI para esse tipo de experiência no Brasil. Mas a internacionalização em casa, né, por meio do intercâmbio virtual, ela já ocorre no mundo todo, em universidades do mundo todo, muitas vezes com outros nomes. Eu acho que é importante a gente conhecer esses outros nomes, porque quando nós vamos formar esse tipo de colaboração, né, a gente tem que saber que a gente está falando da mesma coisa. COIL, que foi o nome também citado pela professora Marisa, vocês usaram o nome COIL aí anteriormente, né? Mas esse é o nome dado pela SUNY, a State University of New York, a Universidade Estadual de Nova York, que foi uma das criadoras, digamos assim, dessa modalidade colaborativa, né, de ensino. A SUNY tem um grande centro de COIL, que na verdade faz treinamentos para professores no mundo todo, e tem uma grande rede, estabelece uma rede de colaborações. Então, esse é um nome bem conhecido no mundo para essa modalidade, essa metodologia, digamos, colaborativa internacional de aprendizagem. Mas também há outros nomes, né? Então, temos GLE, que é o nome dado pela DePaul University em Chicago, que também
um dos grandes, uma das grandes instituições, né, a realizar esse tipo de atividades. Global Classroom é usado em diversas universidades nos Estados Unidos, além também da Tec de Monterrey, no México, que também é uma das grandes universidades do México a conduzir esse tipo de trabalho. EDGE, na Penn State, nos Estados Unidos, eles usam. Telecollaboration, na verdade, é um nome que foi muito difundido na Europa, como há muitos anos já, né, nós temos esse tipo de colaboração virtual, principalmente no ensino de línguas. Se tivermos aqui alguém na plateia que é da área de ensino de línguas, de letras, né, deve saber que já, claro, há muitos anos, professores de línguas buscam contextos autênticos para os seus alunos praticarem línguas estrangeiras. Eu mesma sou da área de ensino de línguas, da área de linguística aplicada, né, e tenho o início todo da minha carreira, da minha pesquisa, no Teletandem, que é esse último item que eu cito aí, que é um projeto da Unesp também, voltado para a telecolaboração no ensino de línguas. Mas o Brave ele vai além do ensino de línguas. O Brave é uma colaboração internacional para qualquer área do conhecimento, para que em todas as áreas do conhecimento nós possamos integrar, né, a aprendizagem colaborativa. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, qual que é a ideia da FAUBAI, né, como que é implementado, alguns dos exemplos que a gente tem de sucesso na Unesp, e também, claro, os desafios que são trazidos, né, por esse tipo de abordagem. Bom, então, essa figura, eu acho que ela é muito representativa sobre a ideia que subjaz, né, o intercâmbio virtual. Os professores, eles estão muito acostumados a trabalhar em colaboração com outros professores, né? Então, professor com professor para fazer uma pesquisa, né? Professor e professor, ou talvez um professor participando de uma disciplina de um outro professor. Mas no caso do intercâmbio virtual, como previsto no Brave, se vocês olharem para a figura, nós temos dois professores, sim. Dois professores que interagem, mas também com seus respectivos alunos. Então, muitas vezes isso também é conhecido no exterior como class-to-class collaboration, né? Uma colaboração classe com classe, ou seja, nós temos duas turmas de alunos que vão interagir também. O importante é lembrar que não é somente professor com professor, mas são os professores e seus respectivos alunos interagindo por meio de atividades, né, de uma metodologia ativa de aprendizagem que vai envolver os alunos a pensarem em problemas do mundo atual relacionados com o conteúdo das disciplinas nas quais eles estão matriculados, né? Então, nós temos aqui o professor, de um lado, um professor de uma instituição de ensino superior no Brasil, e o seu parceiro internacional ou nacional, nada impede que seja também uma parceria nacional, né? Mas no Brave, claro, pela FAUBAI ser uma associação de internacionalização, é claro que a FAUBAI foca mais na internacionalização nesse caso, mas a ideia, então, é que se envolvam esses alunos em atividades colaborativas com o uso de recursos e aplicativos digitais. Podem ser, né, geralmente são duas disciplinas, então, distintas que têm atividades em conjunto por um determinado período de tempo. Eu acho muito importante frisar isso, porque isso é uma das primeiras dúvidas que as pessoas têm, né? As pessoas vão me perguntar, mas então é uma disciplina em conjunto, como a disciplina no exterior? Não necessariamente, não há transferência de créditos. O professor daquele está dando a disciplina dele, né? Durante o semestre, ele tem o semestre dele, que ele vai dar aquela disciplina, o conteúdo da disciplina dele, com a carga horária dele. Mas durante um período nessa disciplina, que, claro, vai ser negociado com esse parceiro dele do exterior, eles vão realizar atividades conjuntas, que não precisam necessariamente ser síncronas, como essa que nós estamos realizando aqui. Pode ser só que eles vão dar instruções para os alunos e os alunos vão se encontrar nos seus próprios horários, né? É como se ele estivesse dando um trabalho em grupo para os seus alunos fazerem, mas ao invés do grupo desse aluno ser só os estudantes da mesma turma, ele vai ter estudantes de uma turma, de uma universidade no exterior, né? Então, essa é a riqueza do intercâmbio virtual, essa possibilidade de interação entre alunos das diferentes instituições. Aqui, com essa figura, eu tento mostrar, então, também para vocês, de uma forma um pouco mais explícita, como é que isso funciona. Nós temos dois cursos de graduação. Vou falar principalmente da graduação nesse momento, porque eu acho que a pós-graduação ela é mais flexível, né, para a gente tentar fazer disciplinas em conjunto e tudo mais, fazer um semestre
inteiro, mas a graduação ela tem uma grade fechada, né? Um pouco a menos flexibilidade. Então, isso aqui eu acho que eu vou colocar para vocês, já pensando numa disciplina de graduação. Temos 2 cursos de graduação, curso A, curso X, em 2 instituições diferentes, nas quais possivelmente se fala idiomas diferentes, né? Vamos fazer uma aqui, uma nos Estados Unidos, ou agora, se você fizer aqui em Portugal, o idioma vai ser igual, mas geralmente colaborações internacionais com idiomas diferentes, e vai ter que se escolher uma língua de colaboração, uma língua de comunicação entre os alunos. As disciplinas podem ser iguais ou não, podem ser disciplinas afins, complementares, né? E cada disciplina tem o seu conteúdo de aprendizagem. Os professores, então, vão encontrar uma conexão nesses conteúdos de aprendizagem para criar uma atividade, algumas atividades colaborativas para que seus alunos possam realizar durante o semestre. E essas são as atividades de intercâmbio virtual que vão, então, gerar essa colaboração entre os alunos. Os créditos continuam sendo atribuídos em cada instituição. Não há atribuição de créditos de uma instituição para outra, como quando você faz um intercâmbio físico, né? O aluno vai lá para o exterior, ele faz a disciplina lá e traz os créditos para cá. Nesse caso, não há. E isso é ótimo, porque a ideia não é essa atribuição de créditos, isso burocratizaria muito a situação. O que nós queremos, na verdade, com isso, é essa experiência de metodologia ativa dentro da disciplina que o professor dá aqui. Né, aqui na instituição dele, aí no caso da União Evangélica, eu sei que vocês já estão com professores que estão se preparando para começar ainda esse ano, né, com atividades como essa. Então, a importância desse tipo de atividade é essa internacionalização em casa, nessas disciplinas que esses professores vão oferecer. Bom, quais são as fases, né, que geralmente se sugere para um intercâmbio virtual? Porque se a gente for pensar trabalhar com outras pessoas, né, não é assim, vamos pôr todo mundo junto ali e dizer, olha, façam a atividade, né? Claro, a gente tem que criar um plano de atividades para esses alunos, criar, né, uma cronologia ali de atividades. E primeiro a gente sugere que haja uma atividade de quebra-gelo para esses alunos se conhecerem, né? Seja se conhecerem as 2 classes, se houver a possibilidade de um encontro síncrono, como esse que estamos fazendo, seja apresentar os grupos, apresentá-los por e-mail, apresentá-los no Padlet, apresentá-los ou, né, fazer com que eles se conheçam de alguma maneira. Então, isso é importante, uma atividade de quebra-gelo, e principalmente no início, uma exploração de elementos interculturais. Porque esse tipo de atividade, ela traz à tona justamente esse contato intercultural e desenvolvimento de competência intercultural, que é uma habilidade que precisamos desenvolver no ensino superior, né? E nem sempre temos oportunidades concretas de realizar isso em sala de aula. Esse tipo de atividade internacional, né, pensando em interculturalidade, claro, somos seres interculturais e cultura a gente pode entender de diversas maneiras, mas pensando nessas atividades de internacionalização, então, se há um encontro cultural, temos que aproveitar essa oportunidade também para que os alunos explorem esses elementos. E aí, então, parte para aquela tarefa principal que os professores vão colocar, que está relacionada aos conteúdos de aprendizagem de suas respectivas disciplinas, né? E os alunos vão trabalhar durante um determinado tempo, né, nessa tarefa principal. A gente sugere que essa tarefa principal esteja ligada aos objetivos do desenvolvimento sustentável propostos, né, na Agenda 2030 da ONU, como vocês podem ver, eu coloquei uma figura aí do lado, porque a ideia é usar essa experiência para os alunos pensarem sobre o mundo, sobre como aquele conhecimento que eles estão adquirindo na universidade pode contribuir para o nosso mundo, que é o que a gente precisa pensar, né? Soluções, olhar para os problemas, né? E pensar em como juntos podemos encontrar soluções para esses problemas. O ideal também é que haja algum produto que esses grupos vão realizar juntos, seja uma produção de um vídeo, de um PowerPoint, um relatório conjunto que eles vão escrever, né? Porque para que eles tenham uma atividade concreta, que eles saibam o resultado, né, a qual eles terão que chegar e entregar aos seus professores. E aí sugerimos que haja uma apresentação, então, desses resultados pelos grupos, e ao final uma reflexão e uma avaliação, inclusive uma autoavaliação dos alunos, né, uma avaliação sobre a experiência, e que os professores possam usar essas avaliações para pensar no próximo intercâmbio virtual que eles vão realizar nas suas outras disciplinas.
Então, aqui eu passo para vocês, para deixar um pouco mais concreto, né, toda essa apresentação que eu estou fazendo, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a gente já teve na Unesp, desde 2018. E é interessante pensar que é tudo muito flexível, a gente tem que pensar sempre nos professores, quais são as disciplinas, quais são os interesses, o que eles têm em comum, quais são os horários, quantos alunos eles têm, o que pode ser feito, que língua de comunicação será usada, né? Por isso a importância da Thalita nesse momento, aí na Unevangélica, né, a Maísa já colocou, e eu tenho um contato também com a Thalita, sei que ela está realizando esse papel de coordenadora desse tipo de atividade, porque é importante você ter alguém que possa ajudar a pensar nessas questões, né, em como resolver, em como conciliar essas questões para um planejamento coerente e fluido. Então, aqui eu mostro para vocês uma experiência pré-pandemia, né, já foi uma das nossas primeiras experiências no Brave, na nossa faculdade de medicina de Botucatu. Vocês podem ver que os alunos né, na foto aqui que estão presentes na sala são os alunos de Botucatu e os alunos ali que estão na televisão são os alunos lá do Reino Unido. Então, nessa turma eles estavam estudando doenças virais, enfermidades virais causadas por vírus, né? E os professores, então, apresentaram a eles tinham a oportunidade de fazer atividades síncronas, né? Eles conseguiram bater os horários das aulas, e sempre tem que haver muita flexibilidade para isso, e fizeram alguns encontros síncronos e outros, então eles dividiram os alunos em grupos para conversar, para discutir aquilo que eles propuseram. Então, o que a professora propôs, o que os professores propuseram? Que os alunos conversassem sobre, eles apresentaram sintomas de doenças virais para os alunos, né, apresentaram um quadro clínico que os alunos teriam que discutir durante a semana, e depois, no próximo encontro síncrono, eles abriam a discussão como um todo. E algo muito interessante que a professora nos relatou foi que os mesmos sintomas, né, que eles foram apresentados aqui no Brasil, foram entendidos pelos alunos como uma doença, doenças como dengue, chikungunya, né, doenças tropicais. E lá na Inglaterra eles associavam outras doenças, como o flu, né, como a gripe, o tipo de gripe que eles têm lá. Isso foi muito importante para discutir essas questões locais e globais, né, a saúde de um ponto de vista local e global, e aí veio a pandemia, que eu acho que mostrou como a importância de nós discutirmos as questões de saúde, né, de um ponto de vista global também. Então, essa é uma experiência que tem ocorrido na Unesp de Botucatu e tem sido muito enriquecedora para o curso de medicina. Aqui, nesse exemplo que eu mostro para vocês, uma disciplina que se chamou Introduction to Robotics, né, do pessoal de engenharia de Guaratinguetá. O professor, os dois professores, eram um professor do Brasil e dos Estados Unidos, eles formaram grupos entre os alunos, então, para o estudo e a construção de robôs, né? Então, era toda uma disciplina que havia introdução, como construir robôs e tudo mais, os alunos estudaram, e eles formaram grupos mistos, né? Então, alunos daqui e de lá, e construíram robôs, e depois, em determinados dias que eles se encontravam, nesses encontros síncronos, como vocês podem ver na foto, havia as competições de robôs, né, as competições entre os grupos. Então, foi algo bem dinâmico, que levou muita interação, né, entre os alunos nos seus respectivos grupos, e depois entre as duas turmas, as duas classes. Esse é um outro exemplo que a gente tem, né, de São Vicente, na qual os professores trabalhavam com a área de ecologia e botânica, e aí eles dividiram também os alunos em grupos mistos de brasileiros e americanos para comparar as estações do ano e a parte da vegetação, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Os alunos trocaram fotos, conversaram sobre essas questões, né? E, ao final, eles construíram um calendário conjunto, um calendário, como vocês podem ver aí, que contempla, né, as estações do ano e a vegetação nos Estados Unidos e no Brasil, e um calendário, inclusive, bilíngue, né, escrito em português e em inglês, que foi um resultado, produto dessa colaboração. Aqui é uma colaboração que nós tivemos com a TEC de Monterrey, para mostrar para vocês também que nós temos colaboração em língua espanhola. Nós tivemos também uma colaboração com a África, né, em língua portuguesa. Claro que a língua predominante, digamos assim, é o inglês como língua franca, mas também temos colaborações em outras línguas.
perfeitamente possível, né, realizar isso. Nós temos que pensar que isso também ajuda os alunos a desenvolverem suas competências linguístico-comunicativas. Eu vou tratar disso um pouquinho mais para frente na apresentação. Nesse caso, com a TEC de Monterrey, os alunos, como vocês podem ver, os professores não podiam fazer, não conseguiram mudar os horários das aulas para fazer interações síncronas, então tudo isso foi planejado para ser feito de modo assíncrono, né? Não sei se vocês conhecem, mas essa figura verde que está do lado esquerdo, ela é o Padlet, né? P-A-D-L-E-T. Isso é um Padlet. É um aplicativo na internet que cria mais ou menos como uns post-its, né? Você pode ir colocando ali vídeos, comentários. Então, todos os alunos foram adicionados. Cada coluna representa um grupo de alunos, uma equipe, né? Cada equipe tinha mais ou menos uns 4 ou 5 alunos brasileiros e mexicanos, e essa é uma foto da primeira atividade que eles fizeram, que foi se apresentar para os seus respectivos grupos. E como é que eles se apresentaram? Gravando um vídeo, né? Esse era o icebreaker deles. Os professores colocaram uma temática que eles tinham que apresentar e falar sobre si, sobre suas universidades e tudo mais, e eles gravaram vídeos, então, para se apresentar. E o legal foi que a pessoa poderia conhecer a sua própria equipe e até conhecer o resto da turma, se ele quisesse, né? Ver os outros vídeos também. E aí, esses alunos assistiram, então se conheceram dessa maneira, formaram esses grupos, foram para o WhatsApp, né? Claro, aí os alunos, depois do grupo formado, eles têm outros modos de se comunicar, né? WhatsApp, se encontravam no Google Meet e tudo mais, para realizar a tarefa principal, que era assistir esses 2 documentários que estão aí, um do Brasil e um do México, e discutir as questões ligadas ao trabalho e à educação que aparecem, né, nesses documentários e comparar essas questões em relação ao Brasil e ao México. Então, essa foi a colaboração. E olha, eu assisti muitos desses vídeos, eu acompanhei de perto essa colaboração, e é incrível ver como os alunos conseguem se comunicar usando o português e o espanhol, o portunhol, né, que eu acho que a gente tem que apostar realmente na comunicação e perder o medo de falar, né, com o outro e entender que a gente aprende a falar uma língua estrangeira praticando essa língua estrangeira, né? Bom, esses todos eram exemplos que nós tivemos na graduação. E eu adicionei aqui também hoje alguns exemplos que a gente tem na pós-graduação. Não sei qual que é a intenção de vocês de trabalhar isso também na pós-graduação, mas é perfeitamente possível realizar atividades de intercâmbio virtual na pós-graduação. Inclusive, como eu disse no início, na pós-graduação é muito mais flexível, né? O professor, geralmente, ele tem como escolher o dia, o horário da aula dele, aqui, lá. É muito mais fácil você conseguir juntar esses 2 horários para conseguir fazer uma interação síncrona, que é, digamos, mais entusiasmante para os alunos, né? Não que as outras não sejam, mas é sempre legal se você consegue incluir atividades síncronas. Então, essa daqui era uma disciplina da área de linguística, né? Que foi em colaboração com a disciplina de uma professora no exterior, né? Nos Estados Unidos, e os alunos discutiram questões da pandemia, né? E as histórias locais durante a pandemia. E eles elaboraram roteiros de podcast que depois foram gravados, né? Gravados os episódios do podcast na Unesp no IBILSE, né? Pelos alunos do IBILSE, mas eles foram elaborados em conjunto, esses roteiros de podcast, com os alunos dos Estados Unidos. E essa é uma outra disciplina que foi realizada também num programa de pós-graduação em educação, né? Nesse caso, em conexão com 2 universidades na Colômbia, né? A Unesp e 2 universidades. Isso é possível também, não é necessário. É desejável, talvez, que se comece, né, entre a universidade no Brasil e uma no exterior, mas pode haver uma colaboração com mais de uma universidade ao mesmo tempo, né? É claro que tem que haver um planejamento bem específico para isso. E aqui, no caso, então, os alunos estavam discutindo questões de cidadania global e direitos humanos, né? Eu acompanhei bem de perto também essa elaboração de todo esse curso, e como era uma curso de pós-graduação, a professora do Brasil conseguiu flexibilizar o seu horário de aula, oferecer a disciplina que ela já estava em contato com as professoras, né, da Colômbia, e elas conseguiram colocar a disciplina no mesmo horário, aqui e na Colômbia, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, eles fizeram muitas interações síncronas, o que foi muito positivo para as discussões entre os alunos. Bom, então aí
é uma pergunta, por quê, né? Por que fazer isso? Por que a gente pode realizar um intercâmbio virtual? E acho que, se a gente pensar nessa possibilidade, hoje, falando sobre a democratização das experiências de internacionalização, né, essa possibilidade que a gente tem de conectar os estudantes no mundo, eu acho assim, quando a gente pensava isso antes da pandemia, não sei se a gente consegue mais lembrar, né, como é que era antes da pandemia, mas antes da pandemia, a gente falava do Brave para os professores, 2018, 2017 começou todo esse planejamento, né, para o Brave, e parecia uma coisa tão estranha, mas como que os alunos vão usar a internet para se comunicar? Mas, gente, mas vai dar certo isso, mas aula pela internet, mas, sabe? E aí veio a pandemia e nos mostrou que isso é perfeitamente possível e que nós precisamos planejar, implementar esse tipo de atividade, esse tipo de atividade colaborativa, né? E ativa, principalmente quem foi para o online, quem deu aula online sabe que dar aula online e aula presencial não é a mesma coisa, né? E que esse tipo de atividade, ela cabe muito bem no ensino online, esse tipo de atividade em que há interação com outros, resolução de problemas, né? Não que ela não caiba no presencial, ela cabe também, mas que ela é muito possível, muito desejável, que ela nos ajuda a desenvolver muitas habilidades que são essenciais hoje que pensemos no ensino superior, né? Além desse contato intercultural tão importante. Uma delas é essa competência digital, né? Não é porque todo mundo tem celular e mexe tanto no celular e WhatsApp, isso, aquilo, que a gente sabe exatamente usar essa competência digital para profissionalmente, digamos assim, né? Então, para trabalhar em grupo, né? Muitas vezes os alunos, digo para vocês, isso antes da pandemia, mas acho que até hoje é exemplo, alunos que não sabiam trabalhar em conjunto no Google, num documento do Google, né? Nunca tinham até sabiam que existia, mas não tinham feito isso juntos, né? Então, esse uso efetivo e didático das ferramentas que existem digitais, é essencial que nós possamos trazer essas experiências para o currículo, né? Também as questões das habilidades linguísticas e de comunicação, né? Essa capacidade de trabalhar um contexto cultural diversificado, porque você vai trabalhar com pessoas de outra cultura, que têm uma outra forma de pensar, né? Que vivem num outro ambiente socioeconômico, político, né? E é muito importante essa interação para conhecer o outro, para olhar para o outro, para olhar o olhar do outro para mim, né? Como é que o outro me vê? Como eu vejo o outro? Como o outro me vê? São questões importantes que a gente coloque, né, para esse nosso aluno pensar. E, claro, o intercâmbio virtual traz tudo isso à tona. E essa possibilidade de trabalho em equipe que os alunos já têm localmente nas suas disciplinas, mas um trabalho em equipe internacional também. Deixa eu acelerar um pouquinho, que eu não sei se eu estou demorando muito nas minhas explicações. Meu próximo slide tem o mesmo título, né? Por que realizar o intercâmbio virtual? Mas eu trago aqui para vocês algumas falas de alunos nossos, né? Tinha várias, eu escolhi essas 3, né? Porque eu penso que algumas coisas são bastante óbvias, né? Como que esse aluno que diz, recomenda o intercâmbio virtual, pois a troca de experiência com professores e alunos de outros países é enriquecedora, tanto na aprendizagem da disciplina como na questão cultural. Quer dizer, eu disse isso, os alunos estão dizendo também, que é uma troca enriquecedora culturalmente, né? Mas é claro que há dificuldades, há preocupações. Muitos de vocês aí devem estar pensando assim, nossa, mas como é que eu vou fazer meus alunos se comunicar em outra língua? Meu Deus do céu, né? Mas é possível, gente, é possível aprender outra língua, digo para vocês, se colocar para experienciar a interação com o outro, né? Então, uma aluna diz assim, a turma foi muito paciente e empática quanto às dificuldades da língua, né? Estavam preocupados em saber se estávamos entendendo e tinham curiosidades quanto à questão da cultura, né? E essa outra diz, no início estava muito ansiosa, porém, ao decorrer das atividades, percebi que era uma oportunidade única de aprendizagem que impactará na minha formação, né? Então, há dificuldades, sim, mas há também caminhos, nós já percorremos vários caminhos para enfrentar esses desafios, principalmente os desafios linguísticos, e eu publiquei um artigo que se chama Intercâmbios Virtuais e Internacionalização em Casa, Reflexões e Implicações para a Linguística Aplicada, no qual eu discuto justamente essa questão dos desafios, né? Eu descrevo a partir das experiências dos professores, né, das falas dos nossos professores, quais foram as dificuldades e quais foram alguns dos caminhos encontrados para vencer as dificuldades em relação às barreiras linguísticas, né, que é justamente da minha área de atuação. E aí, depois eu vou compartilhar esse arquivo também com vocês terão acesso, né,
a essa leitura, mas já coloco para vocês aqui, de uma forma resumida, que as dificuldades encontradas, é claro, se focaram principalmente na dificuldade com a compreensão oral e a produção oral, né? Ou seja, o listening e o speaking, né? Ou seja, falar e ouvir é outra língua, e muitas vezes com terminologia da área, né? Muitas vezes os alunos não têm noção de uma determinada terminologia, mas isso é também uma boa fonte de aprendizagem, se a gente for pensar, né? Porque esse aluno de graduação ou de pós-graduação já vai ter contato com terminologia específica da área dele em língua estrangeira. E a gente pode usar, então, pensar essas dificuldades para preparar os alunos para participarem do intercâmbio virtual. E por isso, na minha visão, é essencial que pessoas envolvidas com linguística aplicada, sejam as pessoas que ajudem, que coordenem esse tipo de intercâmbio, né, nas universidades. Bom, o que vocês, professores, fizeram, né? Eu coordeno esse programa, ajudo os professores a planejarem essas atividades e tudo mais. Então, algumas dessas atividades foram ligadas as estratégias, desculpa, foram ligadas ao planejamento das atividades e da divisão dos grupos, né? Nós pensávamos, então, em questão de proficiência. Vamos pegar os alunos mais proficientes e colocá-los um em cada grupo, porque, claro, esse aluno vai ser o porta-voz desse grupo. Um trabalho em grupo não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, as pessoas podem ter papéis, né? Acho que é até mais saudável que as pessoas tenham papéis, porque às vezes se todo mundo faz tudo, ninguém faz nada, né? E numa divisão de papéis, você consegue, então, mostrar para o aluno, olha, é isso que é a sua principal missão aqui dentro desse projeto, é isso que você tem que resolver para a gente conseguir chegar nesse produto final. E a gente acaba ensinando eles até como trabalhar em grupo, né? Isso ajuda na própria, auxilia a organização interna do grupo. Também, muitos professores optaram por usar a língua estrangeira entre os alunos brasileiros antes da interação com os estrangeiros, até para as pessoas se sentirem mais à vontade ali, né? Algumas aulas antes, já começar a fazer uso da língua estrangeira. Outros também identificaram líderes nos grupos com maior proficiência, líderes na sala, né, para ajudá-los, uso de diferentes semioses no planejamento, no sentido assim, né? Não pensar somente na linguagem verbal, mas pensar também muito no uso do não verbal, ajudá-los, aquele exemplo do calendário, né, que eles tinham que criar o calendário, trocar figuras, né, então fazer com que o não verbal ajude a comunicação verbal também, né, então pensar em tudo isso e como que essa comunicação ocorrerá e quais serão os elementos concretos que esses alunos terão para essa comunicação, os que assistiram os documentários, né? Quer dizer, ele assiste um documentário que está na língua estrangeira, ele pode até usar ali uma legenda, mas ele já vai ter um contato com essa língua estrangeira por meio do documentário. Então, todo esse planejamento, ele é pensado também a partir do ponto de vista da comunicação que será realizada. Deixá-los usar o Google Tradutor, por que não? Né? Porque o mundo real é assim, você precisa traduzir, vai lá e joga no Google Tradutor, joga no Google Tradutor. Muitos depois comentaram, não estava nesse momento nesse arquivo, mas depois em alguns grupos focais que nós fizemos, eles disseram que eles ligavam a legenda automática do Google Meets, né? Aqui no Zoom também tem, não sei se é assim, todas as versões do Zoom, mas você pode ligar uma legendagem automática, que durante a fala, ela vai criando uma legendagem automática, que até que é boa, já usei em algumas situações e ela funciona bem, né? Se a pessoa não fala muito rápido e tudo mais, eles usaram isso também. Então, acho que a gente tem que usar de todas as estratégias possíveis, né, para a comunicação. E no caso do espanhol, muita intercompreensão português-espanhol, que é o nosso famoso portunhol, né? Ou cada aluno falando a sua língua também, isso ocorreu. Principalmente no escrito, a linguagem escrita também foi muito utilizada, né, os grupos de WhatsApp, porque na linguagem escrita você tem mais tempo para pensar sobre o que você vai escrever, você pode recorrer ao dicionário, pode recorrer ao tradutor, e, né, no caso do inglês, digamos assim, mas no caso do espanhol também, você pode escrever em espanhol, você escreve em português, o outro escreve em espanhol, e a intercompreensão, ela é possível, né. Então, eu e o professor Celso, que é o assessor-chefe da Arex, nós escrevemos um livro, nós organizamos um livro no qual nós apresentamos a experiência do Brave, dos 2 primeiros anos de Brave na Unesp, pré-pandemia, né? E esse livro conta a história de como o Brave surgiu na Unesp, como ele foi criado como um projeto institucional, né? E também tem a descrição de 7 professores sobre como eles realizaram o Brave na sala de aula deles, nas aulas deles, né? Então, acho que é uma leitura interessante para quem tem interesse em conhecer
mais sobre essas experiências e principalmente também sobre as experiências concretas dos professores. Nesse link do nosso repositório, da nossa biblioteca, vocês conseguem baixar o livro grátis, né, e podem fazer a leitura. Acredito que vocês já devam ter um aí, né? A Thalita já me falou que já leu esse livro, então acho que vocês já devem ter acesso aí. Esse é o nosso site do Brave, e nele também vocês encontram várias informações, né? Eu não sei se na minha tela eu não consigo, mas acho que eu coloquei lá em cima a URL, né, do Brave. E, desculpem, passei. E aqui também, então, vocês podem encontrar materiais de apoio, as disciplinas que nós já realizamos, a nossa biblioteca com vários vídeos que explicam e contam a história do Brave. Na Unesp, né? O Brave e o Unesp, porque o Brave, como eu disse para vocês no início, o Brave ele pode ser realizado em qualquer universidade no Brasil que, claro, realiza esse tipo de intercâmbio virtual. Então, sei que vocês estão começando esse ano e logo terão o Brave Unievangélica. E para finalizar minha fala, então, eu trago essa citação da Nature, que saiu em 2020, né? Falamos de pandemia no começo, falei de pandemia um pouco no meio, agora termino também falando que a pandemia nos levou a repensar as formas de ensinar e aprender na universidade, né? E eu espero que agora, que a pandemia, não podemos dizer que está acabando, mas nesse outro momento que estamos vivendo, né? E possamos pensar em como que a gente aprendeu durante esse ensino remoto vai nos levar agora a voltar para o presencial de uma maneira que possamos aumentar ainda mais a qualidade e a relevância do ensino, né, na graduação e na pós-graduação, pensando principalmente que nós temos que nos voltar a questionar, né, os problemas do mundo e a trazer esses problemas para a sala de aula, essa discussão, e aliar os conteúdos que estamos nos ensinando à solução de problemas do mundo real, né? E é isso, agradeço a vocês essa oportunidade de participar aqui e fico à disposição para perguntas. Esclarecedora, professora Ana Cristina, a sua fala e a disponibilização desse material da Unesp, o livro, com certeza vai ser de grande valia para todos nós que estamos dando aí os passos, né, para esse programa do Brave Internacionalização em Casa. Eu queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta a algum dos nossos diretores? Aqui nós estamos com toda a parte de liderança da Unievangélica, a professora Ana Cristina. Nós ainda vamos fazer o treinamento com professores, mas aqui estamos com os nossos diretores, os que estão também lá no salão aqui da instituição assistindo de lá. Eu gostaria de saber se tem algum professor que diretor gostaria de fazer alguma colocação, contar alguma experiência de aluno seu que está participando, seu curso está participando. Eu estou aberto aí para essa parte. Agora, alguma pergunta, professora Ana Cristina? Professora, eu tenho uma Sandra. pergunta. Professora Sandra é a diretora do curso de enfermagem. Professora Sandra, por favor. Eu tenho uma pergunta, ela falou sobre disciplinas. Aí eu queria saber se este intercâmbio virtual pode incluir projetos, como projetos de pesquisa, ou talvez até projetos de extensão. No caso, não seria uma extensão assistencialista, mas que tivesse um gênero, talvez vamos supor assim, um curso de aprimoramento extensionista, se poderia fazer esse tipo de intercâmbio, se abrangeria essa modalidade. Sim, Sandra, obrigada pela pergunta. Eu acho que, a princípio, quando o Brave ele foi concebido, né, ele foi concebido para ser colocado em disciplinas de graduação e de pós-graduação, mas há sim essa possibilidade de você incluí-la em projetos, né? Um projeto de extensão, um projeto de pesquisa. Eu acho que tudo vai ter que ser pensado também com esse professor do exterior, né? O que esse outro professor tem também lá?
como que esses dois contextos se alinham, né? Porque muitas vezes aqui um projeto aqui é melhor que seja um projeto lá também. Ou não, de repente um projeto aqui, uma disciplina lá. É importante fazer esse alinhamento, porque as coisas precisam estar muito bem costuradas para elas funcionarem, né? Para elas funcionarem, para que a interação ocorra sem problemas, né? Digamos assim. O que acontece? O que preocupa e que a gente sabe como é que é, né? As pessoas participam, quando você se propõe a participar de alguma coisa, normalmente se você está inscrito numa disciplina, você tem que cumprir aquela disciplina. A disciplina ela vai ter, você vai receber notas, você tem trabalhos que você já sabe que você vai ter que fazer. Isso é um dos trabalhos que vai estar ali no programa da disciplina, né? Na verdade, é uma metodologia ativa que tem que estar descrita no programa da disciplina. Então, o aluno ele vai ter que participar. A problemática que você tem que pensar ao envolver outros tipos de projetos é se você deixar uma participação livre. O aluno vai ficar livre, ele participa se ele quiser. Então, aí tem que tomar cuidado só para ver se o aluno vai participar mesmo, ou se às vezes ele acaba, não, isso aqui está muito difícil, eu tenho outras coisas para fazer, eu vou fazer outras coisas. Estou sendo bem sincera com você, né? Então, não há nada que impeça que isso seja realizado em projetos. Eu acho que só há que se fazer uma reflexão sobre que projeto é esse e como que isso está sendo inserido no projeto e que tipo de participação vai ser exigida desses alunos que participam do projeto e se eles estão cientes, né, disso, do que eles vão ter que fazer a mais ou a menos, ou o que isso vai trazer para eles, além de toda a aprendizagem que eles vão ter colaborativa, né? Então, acho que tem que se pensar também do ponto de vista desse tipo de planejamento da participação das pessoas, mas não há nada que impeça. Ok. Respondeu, professora Sandra? Sim, muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? Nós estamos com o professor Rodolfo aqui, a primeira vez participando com a gente de uma reunião do NAI. Muito bem-vindo, viu, professor? Tivemos uma reunião pela manhã, né? Você é muito bem-vindo aqui nesse nosso encontro, tá? Algum diretor, alguma coordenadora, algum coordenador gostaria de perguntar? Beleza, professora Ana Pois Cristina, não, tudo bem? professor Márcio. É o nosso diretor da Então, engenharia, da mecânica e da elétrica, né, professor Márcio? isso. Isso. Professora Marisa, professora Ana Cristina, né? Eu estou com a minha primeira experiência aqui como coordenador de curso em acompanhar aluno fazendo o processo de... Tá ruim? Consegue me ouvir? Sim, agora sim, agora sim. Ah, tá. Deu uma instabilidade aqui. Eu estou agora com 2 alunos, na verdade, 3 alunos que vão fazer 6 meses, né? Vão passar só para aquela parte de internacionalização. Não é só já com experiência aí de alunos que já têm experiência de alunos que foram fazer realmente a dupla diplomação. Então, assim, nesse sentido, só esses 6 meses, qual é a dica para que a gente possa estar passando para esses alunos para eles aproveitarem o máximo, professor? Só tem alguma coisa? Então, você está dizendo de alunos que vão para o exterior ficar 6 meses para dupla diplomação na área de engenharia? Não, na verdade, dupla diplomação a gente já teve. Agora, minha primeira experiência é só 6 meses. Vão passar lá 6 meses. Tá. Só tem alguma dica que a gente pode estar passando para esses alunos? Olha, acho que eles têm que aproveitar tudo que a universidade oferece lá, né? Todas as palestras, todo tipo de interação que eles puderem ter. E, preferencialmente, não ficar se reunindo só em grupos de brasileiros fechadinhos na panelinha. Que quem quer aprender língua estrangeira tem que se comunicar em língua estrangeira, né? Muitas vezes os alunos vão para o exterior, sabe que a gente estava conversando justamente sobre isso, estava conversando com uma pessoa que conhece bastante sobre intercâmbio virtual e trabalha na Europa, e na opinião dela, o intercâmbio virtual, dessa maneira como eu apresentei para vocês, muitas vezes ele pode ser muito mais útil do ponto de vista da aprendizagem do que um intercâmbio físico. Explico por quê, eu concordo plenamente com ela. Porque às vezes o aluno vai para o exterior, fica 6 meses lá, e aí ele fica só nos seus on-silas, né? Nos seus próprios, ele encontra lá mais uns 3, 4 brasileiros, aí fica com os brasileiros andando para cá,
brasileiros, ou no caso dela, falava da Europa mesmo, do ponto de vista dela como italiana, né? Na Europa, fala, italiano vai, viaja, fica com um grupo de italiano, volta do mesmo jeito que foi. E, às vezes, esse tipo de interação online, você tem ali uma interação tão intensa durante alguns meses com algumas pessoas, em língua estrangeira, que ela pode ser tão, né, não temos como provar isso, mas ela pode ser tão interessante ou tão profícua quanto se a pessoa tivesse viajado, né, ou até mais. Então, a dica que eu te dou, né, para passar para esses alunos tente realmente mergulhar nessa experiência intercultural, mergulhar no exterior, mergulhar, conversar com as pessoas, sejam locais, sejam outros estudantes internacionais, né? Viver essa experiência profundamente, do ponto de vista não só acadêmico, mas experiências pessoais também que possam ter nesse outro país. Certo. Até a minha pergunta fugiu um pouquinho da fala da senhora na palestra aí, da exposição, Não, mas sem problemas. justamente nesse sentido aí, a gente trocar essa experiência mesmo. Sim, sem problemas, mas é bom, porque eu acho que também para fazer essa conexão, né, de que as duas coisas podem ser importantes, tanto o intercâmbio físico, não é para todo mundo, mas para quem vai, tem que ser bem aproveitado, né, quanto o intercâmbio virtual, que podemos, então, realizar com mais até gente. citei para eles que, como eles vão fazer de forma presencial, né, que às vezes eles poderiam até fazer uma ou outra disciplina em outra universidade, nem que seja como ouvinte. Com né, certeza. Para aproveitar mais o tempo que eles estiverem lá, eles vão para Portugal, né? E de lá, às vezes, eles conseguem fazer uma outra disciplina à distância ou ter essa experiência aí, nessa vivência prática aí. Né? Mas obrigado, professor. Obrigada a você. Obrigada, professor Márcio. Nós temos uma pergunta aqui do professor Hugo, do EAD. Professor Hugo, gostaria de perguntar, eu posso ler aqui sua pergunta? Pode fazer a leitura, professora Posso Marisa. fazer a leitura? Obrigado. Ok, ele escreve assim: gostaria de saber se há experiências com alunos de turmas do curso 100% EAD. Caso sim, qual é o relato? Então, porque quando a gente está trabalhando o Brave, a gente está trabalhando com alunos presenciais e vamos desenvolver uma ação de colaboração online. Né? Agora, o que ele está colocando é que os alunos que ele trabalha, né, são curso 100% de EAD. Qual o relato que você tem? Se há alguma experiência, como que funciona na sua visão? É uma pergunta muito interessante. Nós não temos experiência 100% online. A Unesp não tem cursos de graduação 100% online. Talvez tenha alguma coisa na pedagogia sendo, não sei se já está implementada, mas nós não temos, né? Então, nós não temos nenhuma experiência assim, mas eu acho que é perfeitamente possível e desejável, porque esses alunos já estão no online, né? Se seus alunos, se você ministra um curso dentro de um EAD, eu acho que você, uma disciplina, né, dentro de um curso em EAD, eu acho que é perfeitamente possível, e aí esses alunos já estão preparados, porque eles já estão no EAD, é uma metodologia ativa, né, para ser inserida nesse tipo de curso, que eu acho que vai casar muito bem com o curso. O que nós tivemos foi, na verdade, o contrário. Uma professora nossa aqui da área de educação, que trabalha com práticas inclusivas, práticas de inclusão, né, na escola, então, inclusão de crianças com problemas auditivos, problemas visuais, né, então, trabalha nessa área. Ela fez uma parceria com uma professora nos Estados Unidos, que também trabalhava justamente com uma disciplina muito parecida, que era um curso em EAD lá. Lá era EAD, o dela que era presencial, né? Então, e funcionou super bem, principalmente os alunos lá já estavam no EAD, tudo deles era online, remoto, né? Então, para eles era simplesmente mais uma atividade online que eles tinham que realizar, né? Aqui para o dela era presencial, então eles estavam no presencial e fazendo online também, isso foi antes da pandemia. Então, acho que é perfeitamente possível. E como você... Marisa. Oi, pois não, professora Thalita. Eu queria pedir o professor Luiz Eduardo Krieger, que está aqui com a gente, ele teve a experiência da disciplina dele ser 100% online, e ele fez um componente Brave, né? A gente agora vai chamar de Brave, um COIL Collaboration, com outra universidade no Reino Unido. Então, eu queria que ele compartilhasse um pouquinho de como que foi a experiência dele. Ok, professor Luiz. Olá, boa tarde, todo mundo. Professor Luiz continua sendo nosso, viu, gente, aqui do NAI. Nós emprestamos ele, mas o coração ficou aqui.
Hoje ele já esteve aqui com a gente, né, professor? Hoje eu estive aí, matando a saudade, dando um abraço É. em vocês. Não, a experiência que eu tive foi entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro de 2021. A gente tinha uma turma ali que a gente juntou para a gente discutir interculturalidade, né? Então, ela não tinha um componente curricular, né? Mas ela tinha um componente extracurricular, que a gente tinha um foco, né, no inglês acadêmico e no desenvolvimento de habilidades interculturais, e aí, em parceria com a Universidade do Reino Unido, e aí sim, lá na Universidade de Coventry, era curricular, uma turma de business, né? E aí a gente fez umas comparações, né, em relação às experiências acadêmicas, né? Como é ir numa universidade, frequentar, fazer um curso superior no Brasil e como é fazer isso numa universidade britânica. Lembrando que no nosso lado eram todos alunos brasileiros, lá eram todos alunos internacionais no Reino Unido. Então a gente tinha um cohort ali de muitas nacionalidades, né? Eram 11 nacionalidades diferentes presentes, né? Ali na ação que a gente desenvolveu, e foi muito interessante nesse sentido. Todos os nossos encontros foram online, a gente não teve nada presencial, então sim, é possível, e a gente já desenvolveu isso aqui na Universidade Evangélica de Goiás também. Inclusive, isso foi um case de sucesso que nós apresentamos, professora Ana Cristina, em um congresso internacional na Evangélica, no IVEC. Uhum. No IVEC agora, desse ano, Foi, nós apresentamos como um case de sucesso convidados para apresentar esse case de sucesso, porque nós fizemos 100% online. Foi um dos primeiros realizados pelo Núcleo de Ações Internacionais aqui da União Evangélica, e foi um case de sucesso, então acho que é possível. O professor Hugo está nos desafiando aqui, ele fala, propõe um desafio de implantarmos o Brave no EAD, né? Ele tem a responsabilidade, né, aí com o EAD, e eu coloquei para ele, concordo plenamente, vamos fazer, né? Que legal a gente pensar também no Brave, no EAD, né? Porque já estão online, né? Então, agora é estabelecer as parcerias internacionais e envolver esses alunos aí do EAD também. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, uma colocação? Professor Irancé. Professor Irancé é o nosso coordenador do mestrado e doutorado, né, professor Irancé? E o nosso diretor também do curso de Educação Física. Isso. Professor. Na pós-graduação, a gente já vem desenvolvendo algumas disciplinas com esse formato que a professora Ana Cristina comentou. Eu acho que a pós-graduação tem uma flexibilidade muito maior. Esse tipo de parceria acontece tanto com instituições brasileiras, e aí esse alinhamento entre disciplinas, professora, vem acontecendo de forma muito tranquila entre programas, né, no Brasil, e com a participação também de professores de outros países, né? No caso aqui, nós tivemos já o Luiz participando com a gente em algumas situações, né? Disciplinas com 3, 4 professores de diferentes nacionalidades na mesma sala. Isso é muito rico. Lógico que a gente não vinha utilizando toda a metodologia do Brave, né? E eu acho que nós devemos caminhar para isso. É algo importante, é algo que faz com que os nossos alunos enxerguem novos horizontes, né? E é interessante que você estava falando aí sobre o aprender fazendo, falando, treinando. Nós aqui temos um exemplo prático que é o PALI, né? O programa institucional que a professora Marise idealizou há um bom tempo, que eu sou fruto desse projeto, né? Que a gente aprende fazendo, falando, perdendo o medo, que é o principal problema, né? Eu acho que nós, tanto na graduação quanto na pós-graduação, temos esse papel de quebrar esse paradigma, fazer com que os nossos alunos não tenham esse medo e, com certeza, vão evoluir e encontrar aí novos horizontes, né? Então, parabéns aí, vamos junto. O professor Irancé, hoje, ele ministrou aula mesmo, né? Para os alunos da Indonésia, né? Para a universidade na Indonésia. Então, um professor nosso e que participa do programa do PALI, que é o programa, né, de aprimoramento de segunda língua dos nossos professores, e hoje ele ministrou, e amanhã nós temos mais... amanhã nós temos o professor Vinícius, Dr. Vinícius, né?
E na sexta-feira, o professor Dr. Rodrigo Martins, que nossos professores que vão estar ministrando também aulas já, dando aula, né, para alunos de universidade no exterior. Então, assim, é um avanço e a partir desses contatos, professora Ana Cristina, é que vai se fazendo também os network, né, que vai se criando os vínculos e que vai se criando essas possibilidades dessas colaborações online, né? Estamos aí caminhando e aqui com você nos assessorando, professora, tenho certeza, com a sua experiência, a gente vai avançar muito. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, professora Ana Cristina, ou um comentário? Falar uma colocação? Se não, nós estamos já, então, chegando no final, e antes de encerrar propriamente dito, eu gostaria que a professora Thalita falasse para nós os professores que já estão pareados, né? Nós já estamos com professores pareados, a gente está usando o termo pareado no sentido de juntos, né? Já programando a ação de colaboração virtual para o semestre que vem. Então, só a título de informação, pode ser que às vezes algum diretor que esteja aqui não tenha esse conhecimento, então saber já dos cursos e dos professores que já estão pareados. Professora Thalita, por favor. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Eu estou muito feliz em fazer parte da realização do Brave aqui dentro da instituição. E é um projeto que tem muitas possibilidades. Nós dedicamos esse primeiro semestre de 2022 a me treinar e treinar os professores que se inscreveram no primeiro edital, para a gente colocar os programas para acontecer na prática a partir do segundo semestre. Então, atualmente, nós temos o professor Anderson Dutra, pareado com a Dr. Angela, da University of Mississippi, nos Estados Unidos. Nós temos também a professora Franciele, da Odontologia, pareada com o professor Francesco, que é da University of Padova. Temos o professor Ricardo Henrique, que inclusive está aqui com a gente, ele estava aqui agora há pouco, está aqui ainda, Ricardo Henrique Fonseca Alves, ele está pareado com o professor Yu, da Bridgewater State University, também nos Estados Unidos. Temos também o professor Tiago Pitaluga, pareado com a professora Janessa, também da Bridgewater State University. E, por último, nós temos também o professor Rogério Correia, que está pareado também com o professor doutor da Bridgewater State University. Então, esses são os projetos iniciais que estão construindo a proposta para ser executada já no segundo semestre de 2022. Ok. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário? Qual o próximo passo agora? Né? Nós temos conversado com o Dr. Carlos, com a professora Cristiane, sobre a questão de ampliar o programa de internacionalização em casa, né? Então, temos o apoio da reitoria, no sentido de levar essa oportunidade a todos os cursos, né? Essa possibilidade de ampliar a internacionalização em casa. Tive uma reunião com a professora Cristiane, nós debatemos sobre esse assunto, depois encaminhamos para a professora uma proposta para ela analisar, né, essa proposta, e recebemos já essa proposta assinada. A professora Cristiane está com a gente aqui, se você pudesse falar, professora, seria muito honroso para nós ter você falando aqui. A nossa pró-reitora acadêmica, a professora Ana Cristina, se faz presente, e ela fez o encaminhamento dessa documentação, e para que possamos, de alguma forma, ampliar essa oportunidade para todos os nossos alunos, né, de ter uma experiência internacional. Nós temos aí um bom número de alunos, a Universidade Evangélica de Goiás tem um bom número de alunos, mas quando a gente vai buscar o aluno que está tendo a oportunidade internacional presencial, a gente fica com uma pequena faixa, né? E os outros não vão por vários motivos, muitos deles por motivos econômicos.
E com a internacionalização em casa, a gente vai socializar essas oportunidades para esses alunos. Professora Cristiane, pode dar uma palavrinha para nós, professora? Claro, que honra. Muito obrigada, professora Marisa. Olha, eu gostei demais da fala, ela foi muito esclarecedora. A professora Marisa, ela levanta essa bandeira há algum tempo na instituição, e nós estamos sempre juntos, mas ouvir o lado de lá, quem está na ponta, puxando aquilo para acontecer, foi muito bom. Então, eu acho que o desafio é grande, mas a proposta ela é excelente. E, assim, para mim, o que ficou de muito bom hoje, que foi muito esclarecedor. Professora, nós não fizemos tantas perguntas porque você cercou bastante, né, na sua fala. Então, assim, ficou muito bem esclarecido, nós entendemos a proposta. Observei aqui fiz algumas anotações para a gente pensar institucionalmente o que é que nós podemos, para além, avançar, porque acho que nós já estamos caminhando. Temos um acordo e um pensamento mútuo, né, professora Marisa, de que sim, é isso que nós queremos e entendemos que vai ser importante, que ele agrega, o programa alcança pessoas que antes, de outra forma, nunca seriam alcançadas, então temos aí várias possibilidades, e eu penso que nós temos que avançar com o projeto o mais rápido possível, treinar os nossos professores, abrir as possibilidades, até mesmo para estes professores que começarem um pouco mais agora no projeto, serem multiplicadores, trabalharem na sua fala e na sua experiência dentro dos cursos, nas disciplinas que eles ministram, nas coordenações de curso onde eles estão. Eu vejo muitas possibilidades aí, professora Marisa, eu estou muito animada com o projeto, muito mesmo. E a gente tem o apoio da instituição, o apoio da reitoria, e nós vamos avançar. Vamos crescer neste projeto e vamos avançar para todas as áreas. Nós atualmente estamos trabalhando na instituição com 3 grandes áreas, mas a pergunta do professor Hugo já me colocou aqui um pensamento. E para além da humanas, sociais aplicadas, para além de exatas, ou as engenharias, para além da saúde, nós precisamos, de fato, pensar nos nossos acadêmicos do ensino, da educação à distância, porque eles já têm o manejo da plataforma, do processo, eles estão treinados já. Então, seria, assim, um ganho enorme, eu penso, e um ganho enorme para o nosso professor, para o nosso colaborador que está lá, porque avança também, né? E nós temos trabalhado com a educação híbrida, e quando trabalhamos com educação híbrida, é preciso que a gente olhe, que o nosso acadêmico olhe a tela e entenda que ele está em aula. De fato, aquilo é uma sala de aula, né? E ele precisa ser tão bem trabalhado, estruturado, como a gente tem trabalhado aqui, ao ponto de ele não separar, ao ponto de ele olhar e falar, estou em aula online, ou estou em aula presencial, ou estou em aula. E isso seria um avanço muito grande em relação aos nossos projetos institucionais. Penso que podemos avançar, professora Marisa, o mais rápido possível. Eu estou muito animada com o projeto. Ok. Parabéns pela fala, professora que apresentou a fala. Esclarecedora, professora. Nossa, você é muito querida, você é muito gentil em estar conosco, em ser tão pausada naquilo que você explicou em tão pouco tempo. Foi excelente, parabéns. Obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane, professora Ana Cristina, mais uma vez. A proposta da professora Cristiane, dentro da PROACAD, é trazer a internacionalização em casa para ampliar, né, ela sair, vamos dizer assim, do quadradinho, vocês me veem aqui num quadradinho, né? Do quadradinho do NAI aqui, para que a gente pegue a tela inteira, para que a gente alcance a todos. Então, a ideia da internacionalização em casa sairia desse quadradinho do NAI aqui para a PROACAD, né, como uma política, como uma proposta de alcance dos cursos, né, dos cursos. E como a professora Cristiane também nos orientando, como nossa pró-reitora, da gente ir conversando e implantando, não todos os cursos de uma vez, mas a gente ir conversando e ir ajustando
né? E aplicando essa metodologia, essa forma de trabalho, né? Nos cursos de tal forma que dentro de um prazo médio de tempo a gente alcance todos os cursos e a gente tenha um grande número aí de professores sendo pareados, né? Com outras universidades, e de tal forma que o nosso aluno tenha essa oportunidade de ter essa experiência internacional. Nós já temos muitos cases de sucesso. Um que me veio aqui à mente agora é o Lucas. O Lucas fez o primeiro intercâmbio virtual e com a Universidade Hispânica, né? Se eu não estou aqui enganada, foi com a UDEM, não me lembro exatamente qual universidade, mas ele ficou tão empolgado de fazer o intercâmbio virtual e ele avançou tanto na questão do espanhol, e ele não falava espanhol, mas ele avançou que logo ele nos procurou porque ele queria fazer o segundo, né? Ele queria fazer o segundo e ele falou, eu estou falando espanhol perfeitamente. E eu não sabia nada, e eu estou falando espanhol, e ele já foi, então, para o segundo, no entusiasmo tão grande, assim, que nos fez ver que a gente está no caminho certo. E um aluno que talvez, se não fosse o programa, ele estaria, né, na aquisição só mesmo, aliás, não na aquisição, mas só mesmo na sua língua pátria, né? E fazendo o seu curso, não, mas ele contou, depois posso até trazê-lo em um momento, Thalita, podemos até, o Lucas ou um dos nossos outros alunos, hoje nós recebemos um aluno nosso aqui, egresso, nosso, que veio aqui nos abraçar, terminou o mestrado em Portugal, está trabalhando em Portugal, ficou em Faro, em Portugal, e só a dificuldade que não quer mais voltar para o Brasil, mas está aqui, veio nos abraçar, né? E se não fosse a oportunidade que a Unevangélica oferece, a Universidade Evangélica de Goiás oferece, esses meninos não teriam esses cases de sucesso que nós estamos presenciando. E assim nós temos muitos outros, né? Então, fica aí o desafio, e a professora Cristiane, então, eu fico muito feliz, professora, com o seu entusiasmo, porque as suas ideias, né, de ampliação, de trabalho, eu acho que é muito bacana. O desafio com EAD agora, né, gostei muito também dessa proposta e acho que a gente tem tudo para avançar. Bom, qual é o próximo passo? O primeiro passo foi dado que é o apoio da reitoria, doutor Carlos, né, no primeiro momento já abraçou a ideia e já designou, né, essa associação com a FAUBAI, para que a gente tivesse o BRAVE. Na sequência, tivemos um encontro com a professora Cristiane apresentando, e ela já trouxe essa ideia para a PROACAD e já assinou a proposta, né, professora? Já nos mandou a proposta assinada, que é o plano de curso, vamos dizer assim, né, para que a gente dê andamento, planejamento, e agora o próximo passo é sair o edital, definição dos cursos, por onde vamos começar, o edital, né, de participação, e o treinamento. Thalita já fez um treinamento com a professora Ana Cristina, com a Sani, já temos um caminho, uma caminhada também, quando o professor Luiz estava aqui com a gente, com a DePaul University, né, com o Jean Mário. Então, a gente já tem uma formação, né, caminhando para isso, e a professora Thalita, então, vai trabalhar agora na formação de professores. A ideia é a gente trabalhar na formação de professores agora junho, agosto, setembro, quem puder começar, porque as universidades começam geralmente na segunda quinzena de setembro, porque agora é férias na maioria não, na Europa, Estados Unidos é verão, é férias, e aí a gente retornaria com essas universidades na segunda semana de setembro. Então, é possível ainda parear mais professores, né? É possível a gente sentar com o professor Hugo, já estabelecer uma estratégia de trabalho e alavancar o que for possível para esse semestre, mas deixar o ano de 2023 como ano, professora Cristiane, da internacionalização em casa, onde a gente pode ampliar muito essas possibilidades. Né? Então, esse é o plano e podemos já começar imediatamente. Né?
Eu gostaria de agradecer a professora Ana Cristina. Professora, muito obrigada. Essa foi mais uma das nossas reuniões, né? E você sempre tem nos atendido, contado da sua experiência, e a professora Ana Cristina coordena esse trabalho na Unesp, juntamente com o professor Celso, né? Eles lançaram um livro contando a história, e nós queremos disponibilizar para os nossos professores também, para toda a equipe aqui, vocês estarem folheando e lendo e vendo, né, o que para nós também é possível a gente fazer isso. Professora, muito obrigada. Não sei se você gostaria de fazer as considerações finais. Desculpe. Pode falar, professora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de falar um pouco sobre o Brave e ver que vocês estão abraçando, né, o Brave de uma forma tão intensa, né, agora, principalmente nessa parte final, né, vocês têm já vários professores que já têm os seus parceiros internacionais, já estão planejando, há uma ação institucional, eu acho que isso é muito importante, né, esse apoio, né, institucional de pró-reitores, de reitores, para essa ação, para que ela seja realmente efetiva, né, e algo que parta da instituição para os professores também. Então, acho muito importante, fico muito feliz em poder contribuir e fico sempre à disposição para o que vocês precisarem. Certo. Muito obrigada, professora. Dr. Carlos, não sei se o senhor gostaria ainda de fazer uso da palavra. Se não, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a participação de todos. Muito obrigada mesmo. E em breve nós vamos estar entrando em contato, já mostrando e delineando aí os próximos passos para a execução do Virtual Exchange. Uma boa noite a todos, que tenham um feliz final de tarde, né? Bem nesse frio, bem gostoso, né? Para quem gosta. E nos preparar aí, porque vem mais frio, parece, né? Mas que Deus nos abençoe e fiquem em paz. Boa noite a todos.